Esse mundo é um lugar escuro. Esse mundo é um lugar cheio de sofrimento e dor. E por ora é o lugar perfeito para nós estarmos. Porque se nós somos a luz do mundo, nós nunca devemos reclamar de quão escuro o mundo é. Nós sabemos que quanto mais escuro são as situações e o ambiente, mais clara uma luz é vista. Então eu quero olhar para o Salmo 126, um salmo maravilhoso, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de louvor. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí vem um dos versos mais famosos, né, da Bíblia: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E de repente o salmo muda a partir daqui. Você vê que ele está falando sobre algo maravilhoso, grandes coisas que Deus fez, todo mundo viu. E ele começa a dizer assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueve. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Esse pequeno salmo é uma das porções da Bíblia que mais me ajudou por todos esses anos. Ele nunca me levou para os píncaros da glória, porque eu acho que esse salmo não se propõe a isso. Esse salmo sempre me deixou quieto, reflexivo e pacífico. Esse salmo sempre me levou para onde aquele outro salmo diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Então eu acho que provavelmente o sermão que ele produz não será assim, não é algo que leva a esses píncaros da glória. O propósito dele também para você é levar você a ficar silencioso, reflexivo e pacífico. Então eu espero que o mesmo aconteça com cada um de nós aqui. Esse salmo acompanha a vida de vocês sempre, como acompanha a minha. Então, no que isso é bom, no que isso me ajudou, eu acho que esse salmo, de todos os textos que eu conheço da Bíblia, o Salmo 126 é um mapa emocional perfeito para uma pessoa que crê em Deus, para a alma regenerada. Hoje há uma pobreza, porque a maior parte dos crentes não tem um mapa emocional. Eles têm as mesmas coisas que o mundo, acreditam nas mesmas coisas que o mundo, sobre a alma humana, sobre a psique humana, sobre a psicologia humana. Então eles não têm recursos, como o mundo não tem, e eles mesmos têm que criar desculpas para o fato de que eles são igual ao mundo, emocionalmente, em suas almas. Mas esse salmo é um mapa emocional perfeito, é uma imagem, uma visão geral da vida emocional que a vida da fé traz. A vida da fé, da verdadeira fé, do homem regenerado, traz, não é, uma visão de riqueza emocional que esse salmo retrata. Então a configuração do salmo não importa muito. Você lê isso quando ele diz assim: quando isso aconteceu, quando o Senhor restaurou a Sião, então como quem sonha ficamos nós. Nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de cânticos. Foi tão grande, tão visível, que as nações olharam para nós e disseram: grandes coisas Deus fez por essas pessoas. E aí o salmista concorda com as nações e diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. As pessoas perguntam: o que aconteceu? Por que o Salmo está dizendo isso? O que tinha acontecido para ele contar isso de quando o Senhor restaurou a Sião, nos tirou do cativeiro? E o versículo 1: quando o Senhor trouxe de volta os cativos para Sião, éramos como aqueles que sonham. Parecia um sonho de tão bom. Nossas bocas estavam cheias de riso,
e eles dizem, essa época em que os exilados, o povo de Deus, os judeus, haviam sido exilados na Babilônia, voltaram. É a respeito disso que o Salmo está dizendo, mas o Salmo não diz isso. Não há, como muitos salmos, um cabeçalho explicando o que tinha acontecido. Nós realmente não sabemos. Nós podemos especular, mas quando nós não temos uma informação bíblica, não podemos colocar informações na Bíblia. Há vários lugares na história do povo de Israel, do povo de Deus, que Deus deu algum tipo de grande vitória militar, onde Israel estava sendo oprimido pelos inimigos, quando eles foram esmagados, quando parecia que eles estavam perdidos, quando parecia que eles não tinham nenhuma esperança. Há vários momentos da história de Israel em que isso aconteceu. Então nós não sabemos, na verdade, o que o salmista está, a que fato de todos os que nós conhecemos, a que fato ele está se referindo quando ele diz, quando o Senhor restaurou a Sião, quando ele trouxe de volta os cativos. Não sabemos, mas o importante não é realmente sabermos isso. De certa forma, nós estamos satisfeitos em não saber. Não sabemos quando foi, não sabemos qual foi a situação, não diz quando foi, e realmente não importa. Se importasse, certamente seria dito para nós. O ponto é que aqui está um grupo de pessoas que se lembram de um momento de libertação. Eles estão lembrando, eles estão olhando para trás, eles estão olhando para o passado, quando o Senhor restaurou a Sião, como quem sonha ficamos nós. Então nossa boca se encheu de riso, e nossos lábios se encheram de cânticos. Eles estão olhando para trás, nos versos 1, 2 e 3, eles estavam lembrando de um tempo de uma incrível alegria na vida deles. Um tempo em que a alegria transbordou, de tal maneira que as nações viram o que aconteceu, e as próprias nações em volta falaram, grandes coisas Deus fez por essas pessoas, e você vê que o salmista ecoa, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então a boca dele se encheu de riso, mas não é o que está acontecendo com ele agora. Isso, o salmista está olhando para trás. Eles estão vivendo agora um momento de dor e sofrimento, e é por isso que ele está olhando para trás. Então você vê que o próximo verso, que é o 4, é um salmo curto, ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Deus. Ele estava falando, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, foi uma alegria imensa, mas agora ele está no presente. Ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueve. Em algumas versões está as correntes do sul, que quiseram ajudar. O Negueve é um deserto terrível, que está ao sul da terra prometida. E aí eles dizem assim, os que semeiam com lágrimas, que era o que eles estavam experimentando agora, lágrimas, e não sua boca se encheu de riso, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, com a colheita daquele período. Então a questão para nós não é quando isso aconteceu, não sabemos. A questão é como nós lidamos com o tempo de choro, porque o salmo é o salmista e o povo aqui lidando com um momento de tremenda tristeza. Eles estão lidando com essa tristeza. Você vê que eles estão olhando para trás quando o Senhor restaurou a Sião, e eles ficaram como quem sonha, e eles dizem, liberta-nos de novo do cativeiro, Deus, faça de novo. Então esse salmo é como nós lidamos com os tempos de choro, como nós entendemos nosso tempo de choro e tempo de tristeza, e qual foi o jeito que eles aqui lidaram com isso, nos dando esse mapa emocional para lidar com qualquer tristeza, tragédia e horror da vida. Então, especialmente por causa desse grande versículo, quem sai chorando, carregando sementes para semear, retornará com cânticos de alegria, carregando feixes com ele. O verso 5, aquele que semeia em lágrimas, a ceifam com cânticos de alegria. Então aqui está a pergunta que esse salmo levanta e que a gente quer abordar nesse tempo que a gente tem. É muito parecido com um livro que eu sempre amei, de Samuel Rutherford, que é um dos puritanos mais profundos, doces e que mais sofreu que eu conheço.
Eu lembro que há muitos anos atrás eu adquiri o livro e fiquei anos sem ler o livro, mas só de olhar para o livro eu já entendia, e ele me ensinava assim, antes de eu pegar, abrir e ser mais abençoado ainda quando li. E o título era, eu sempre pensava, eu tenho que ler esse livro, mas o título já me ajudava. O título era Não Desperdice Suas Tristezas. Saiba como um filho de Deus usar suas tristezas. A frase que eu falei, o problema não é o problema é que você não está reagindo ao problema como um filho de Deus. Então, esse é a ideia do livro. Não desperdice elas, não é? E veja bem, é baseado muito em um tema da Bíblia que a gente vai destacar, mas que é perfeitamente sumariado, né? No verso 5. Então, o que você está fazendo com as suas lágrimas? O que você está fazendo com suas tristezas? Nesse mundo você vai ter muitas tristezas. Jesus nos faz uma promessa de que nós vamos vencer, mas Ele faz juntamente uma promessa que diz: no mundo tereis aflições. E o que a Bíblia diz é que essas lágrimas devem ser semeadas, e elas precisam ser investidas, como um dinheiro que é investido para render algo. Elas precisam ser plantadas como uma semente que você planta para você ter uma colheita, ou em certo sentido é uma colheita que vai vir de você regar essa plantação, não é? A água é a vida da plantação. Você não tem chuva, não há chance para a agricultura. Ou se não tem um rio para você irrigar a água, não tem chance para a agricultura. Então a água é canalizada, é usada, é utilizada de maneira que traz muito fruto, abundância de frutos, grama verde, flores. E a pergunta do livro era: você está desperdiçando as suas lágrimas? Você está investindo elas? Você está usando? A pergunta era de Samuel Rutherford, como eu disse tantas vezes na cadeia, foi condenado à morte. Ele está dizendo: como você está chorando? Você vai chorar, não é? Nesse mundo você vai chorar, e isso é inexorável. Agora a questão não é que você vai chorar, todo mundo no mundo vai chorar. Agora, como você está chorando? Essa é a questão. São várias versões da pergunta, mas essa é a questão essencial na Bíblia, é a questão essencial no livro de Rutherford. Agora, quando nós olhamos para a passagem, olhamos para o Salmo e nos perguntamos: o que esse Salmo nos ensina sobre chorar? Por isso que eu falei que esse Salmo, ele me acompanha há muitos anos, mas não me levando aos píncaros, mas me fazendo reflexivo, pacífico. E o que isso nos diz sobre como devemos lidar com nossas mágoas, tristezas, machucados, feridas, espinhos e assim por diante. Eu diria 3 coisas. Nós podemos colocar essas 3 coisas em forma de ação, porque nós perguntamos o que nós fazemos com o nosso choro, mas nós podemos colocar em termos de princípio também. Mas se eu fizesse em forma de ação, eu diria sobre esperar com lágrimas. Em segundo lugar, como esperar novos tipos de lágrimas. Como filho de Deus, eu falei da frase que diz: o problema não é o problema, o problema é que você não reage ao problema como um filho de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós, se somos filhos de Deus, devemos esperar novos tipos de lágrimas. E, em último lugar, você deve semear as suas lágrimas. Então você vê, a Bíblia não deixa o Filho de Deus, de maneira nenhuma, em nenhuma parte, sem um profundo mapa da alma e emocional do Filho de Deus. Se as pessoas precisam de recursos humanistas que negam a Deus, é um problema totalmente de cegueira para com a palavra de Deus. Então, eu vou colocar em termos de princípios, se tiver possibilidade, e colocá-lo de volta em forma de ação.
mas deixe eu olhar como princípio agora. A vida da fé é uma vida de alegria e choro. Essa é a primeira coisa que o Salmo logo conta para nós, logo salta aos nossos olhos. Vamos olhar esse primeiro princípio. A primeira coisa que ensina é que, de certa forma, e isso é óbvio, mas a gente nunca deve olhar as coisas que são óbvias na Bíblia e passar por elas, como a abertura das cartas. Grande parte das grandes doutrinas bíblicas estão na abertura das cartas. O apóstolo ainda está saudando. Normalmente saudação você pula, né? Você acha que não é muito importante, e ali às vezes estão riquezas imensas. Então aqui parece óbvio, simples, mas é melhor a gente não se apressar, a gente olhar. A primeira coisa que nos diz aqui é que a vida de fé é uma vida de alegria e choro. Isso pode ser óbvio, mas devemos ficar alguns segundos. A vida de fé é uma vida de alegria e choro. O que o Salmo nos diz, o Salmo 126, tão curto e tão profundo? O Salmo nos diz que essas pessoas haviam experimentado uma tremenda libertação de Deus. Eles haviam experimentado um ato de libertação de Deus tão grande, que encheu deles de uma alegria tão grande, que nem parecia realidade. A alegria era tão grande que eles falaram: como quem sonha ficamos nós. Parecia um sonho, sabe? Não parecia que a gente estava acordado. As nações tinham ouvido falar sobre o que tinha acontecido a eles, e por isso que a gente fica um pouco curioso e fica pensando que o Salmo poderia ter colocado um cabeçalho para nós sabermos o que foi que aconteceu, a ponto das nações falarem: que é isso? Que Deus é esse que fez essas coisas por eles? Então o que a Bíblia está dizendo é que Deus havia aparecido, Deus havia irrompido, Deus havia descido. Sabe como quando Isaías ora, eu acho que no texto que eu mais li em toda a minha vida, que é Isaías 64, que diz: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, como quando o graveto faz ferver a água, desce para fazer seus atos notórios, então as nações verão o teu poder. Então era assim, essa oração de Isaías aconteceu nesse momento. Ele havia mostrado o seu poder, o seu amor por seu povo, de tal maneira que todas as nações disseram: rapaz, o Deus deles é Deus de verdade, o Deus dele é Deus, não é como os deuses das outras nações. Há a versão mais famosa do filme Os 10 Mandamentos, de 1956, com Charlton Heston, né, como Moisés, e o Briner, que é o Ramsés II. E o Briner, não sei, o pessoal mais novo talvez nunca tenha visto, mas ele é um ator de Hollywood famosíssimo, careca. Ele era careca porque em filme de 7 Homens e um Destino, filme de faroeste, ele era careca. Ele não era careca porque ele era o Ramsés II. E Charlton Heston é um dos maiores atores. Esse filme foi indicado a todos os Oscars. E tem uma cena no filme que eu acho maravilhosa, que quando o povo de Israel passa no deserto, no Mar Vermelho, e a nuvem cobriu, depois a nuvem mostra o povo já do outro lado. Tem uma cena grandiosa que o Briner está com um exército imenso, e ele, como faraó, diz: realmente o Deus deles é o Deus verdadeiro. Quer dizer, tão incrível isso que aconteceu aqui. A gente, com o nosso poder imenso, esse povo passou pelo mar, e parte do meu exército está morto. E então eles vão fechando a cena com o olhar de Briner, com essa coisa assim. As nações estavam fazendo isso, elas estavam dizendo: o Deus deles é o único Deus, de tão grande que Deus tinha feito. Eles estavam dizendo: o Deus deles é o Senhor de tudo. Então, o que quer que eles tenham experimentado, que nós não sabemos, foi grande. Você vê que ele completa: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cânticos. No entanto, por melhor que seja, agora eles não estão nessa situação. Agora eles estão em profunda tristeza, em profunda escuridão. Veja o versículo de 1 a 13, eles estão lembrando, como eu disse, do passado, desses atos poderosos de Deus. Eles ficaram como que sonhavam, mas a partir do verso 4, o verso 4 começa assim: restaura-nos, Senhor Pai, de novo, tira-nos do cativeiro. Você vê, eles tinham estado no cativeiro, tinha acontecido essas coisas maravilhosas, mas agora estavam no cativeiro de novo. Agora,
o que é óbvio aqui, não importa o quanto Deus faça por você nesta vida, Ele não vai te livrar da tristeza. Você vai chorar, vai ver o grande livramento, mas a tristeza vai te alcançar novamente. Neste mundo, você nunca vai estar livre das tristezas, das aflições. Esses momentos de grande alegria e grande livramento não são nunca o fim. Não importa o quanto você riu no Senhor, vamos dizer assim, já que ele usou essa expressão, então nossa boca se encheu de sorriso, você vai chorar de novo. Você vai chorar de novo. De certa forma, de fato, você se lembra, né, do que eu mencionei, e isso é quase um mapa perfeito da vida emocional do homem regenerado, de um cristão. Porque a vida, veja, o verso 1 e 3, são alegrias profundas que Deus traz, e os versos 4 e 6, tristezas, profundas tristezas. Em certo sentido, o Salmo está dizendo para nós que se você é um crente, terá como todo mundo à sua volta tristeza e alegria. E você não terá muita alegria e um pouquinho de tristeza. Não é assim que a vida funciona. Você terá alegria e tristeza. Você terá uma vida muito equilibrada de alegria e tristeza. Você não vai ter, porque é filho de Deus, mais alegria do que tristeza. Ou o mundo, por não ser filho de Deus, mais tristeza do que alegria. Mas o que eu realmente amo é que a alegria reina nos versículos de 1 a 3. Reina, grandes coisas. Nossa boca se encheu de sorriso, ela reina. Já no versículo de 4 a 6, trata-se de lágrimas, mas de choro e de precisarmos da nossa sorte ser restaurada. No entanto, o final é alegria. Não é? A palavra final o que o Salmo diz é que na vida de um filho de Deus, a alegria sempre tem a palavra final. Nunca haverá um filho de Deus que a tristeza e o horror terá a palavra final, nunca, jamais. Em outras palavras, se você deseja ver o mapa emocional quantitativamente, o crente é igual a todo mundo em gozo e regozijo e tristeza. Quantitativamente, o nosso mapa emocional vai ter alegria e tristeza igual ao do mundo inteiro. Mas qualitativamente, mesmo através do choro, mesmo através da tristeza, há uma alegria que tem uma palavra final. Há uma alegria que sempre vence, que sempre triunfa. O Filho de Deus nunca parte desse mundo, ou nunca vive até o fim deste mundo em que a alegria não tem a palavra final na sua vida. Você pode dizer, pastor, mas e se a palavra alegria não tiver a palavra final? Eu falei que os filhos de Deus são assim. É igual nós falarmos que o povo de Deus sempre chega à terra prometida, e você falar, e os que morrem no deserto? Então, eu estava falando sobre os filhos de Deus, não os nominais, não é? Então, se você é um novo cristão, eu quero que você saiba o seu futuro. Quantitativamente, você vai ter alegria e tristeza igual a todas as pessoas, igual as pessoas mais ímpias que você pode conhecer, tanto o choro quanto a alegria. Agora, qualitativamente, haverá uma nota de alegria que nunca vai poder ser apagada. E você, nos dias mais escuros, vai ter em você, eu diria, quando você, a sua casa é com gás encanado, em vez de você usar a energia elétrica para tudo, então você usa o gás para água quente e tal. Então, lá onde esse processo é feito, tem uma coisa que chama de chama-piloto. A chama-piloto nunca apaga, não é? Até quando você nunca usou o sistema, você fica meio assim, né? Sempre está aquele fogo aceso lá, e a gente não gosta muito de um fogo que fica aceso dentro da nossa casa, que nunca apaga. Mas o que é a chama-piloto? Sempre que você necessitar da água quente, você, quando abrir, você vai ver, o fogo fica alto. Quando você precisa de pouco, o fogo baixa, mas a chama-piloto fica acesa, porque assim que for necessário, tu não tem que ir lá acender nada, a chama estava lá, queimando, mas baixa, por isso que é piloto, para incendiar. O que a Bíblia está dizendo é isso.
haverá no cristão, no dia mais escuro, uma chama piloto de alegria, que só está esperando o acontecimento que Deus está dirigindo para explodir em grandes labaredas. Mas um verdadeiro cristão nunca fica sem a chama piloto da alegria. Então olhe para o seu coração, você é cristão, mesmo em tempos de choro, há uma luz piloto de alegria. É isso que Paulo fala, tristes, mas sempre alegres. Há uma chama piloto, nunca a alegria vai embora, ela nunca é apagada, ela nunca é engolida pela escuridão. Num dia que está muito escuro, o seu apartamento, sua casa, se tiver tudo escuro e você entrar onde está a chama piloto, você vai ver a luz dela acesa. Mas isso não significa agora que você é cristão, realmente regenerado, que a alegria, o incêndio da alegria está lá o tempo todo. Não. A alegria está sempre lá naquela chama piloto inapagável. Não é? Então o primeiro princípio é que a vida de fé é uma vida de alegria e choro. Por quê? Porque seguimos alguém que tanto se alegrava quanto chorava. Nós seguimos Cristo. Ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer, sabia o que era todo tipo de aflições, dores e lágrimas, e nós seguimos ele. A Bíblia diz: saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então nós seguimos alguém que tanto chorou quanto cantou, o homem de dores que sabia o que era padecer, mas que sempre tinha uma alegria em seu Pai. Você vê, seguimos alguém que, quando ele decidiu iniciar o seu ministério, o primeiro sinal milagroso dele foi o quê? Transformou água em vinho. Era a inauguração. Você vê que a inauguração, o primeiro milagre dele é esse. Você vai ver Jesus na noite mais escura da sua vida. Você vai ver que há agonias naquela noite, há tristezas, as coisas estão se aproximando, a hora que ele diz, minha hora. Mas o que ele falou para aquelas pessoas naquela noite? Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É o sermão dele naquela noite. Ele tem essa chama, você vê, piloto da alegria, da paz. Num dia mais escuro, ele tem paz. Ele nem diz que vai dar às pessoas uma paz, eu dou a minha paz. Você vê que na oração mais intensa da Bíblia, que é Jesus orando no Getsêmani, suando sangue, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Você vê, ele tinha uma alegria na glorificação do nome do Pai, que nenhum horror poderia apagar. Era a chama piloto da alegria infinita dele em meio às agonias. Agora, quando você abre uma campanha, outro dia eu estava vendo no outro país, uns prefeitos inaugurando sua campanha, e uma prefeita lá, uma candidata, quis que o primeiro discurso dela fosse em determinado lugar, que mostrasse, ela era uma professora universitária famosa, mas ela não queria fazer o primeiro discurso dela na universidade, ela queria fazer num determinado bairro lá. Por quê? Porque ela queria marcar que ela não ia ficar lá no mundo da academia se preocupando, que ela ia estar no meio do povo, no meio das suas maiores necessidades. Então o discurso inaugural dela de campanha ia ser no lugar onde mostrasse qual era o tom da sua campanha. É isso. Então Jesus, quando vai fazer o seu primeiro milagre, ele não é diferente. O primeiro milagre de Jesus não é ressuscitar um morto, não é andar sobre as águas, não é curar um doente. O primeiro milagre de Jesus é uma festa, um casamento, bodas. Mas o problema é que nós sabemos, acabou vindo a festa e a alegria da festa ia acabar, não tem festa assim. E Jesus, ele foi o quê? Ele foi o Senhor da festa, foi o Senhor da alegria. Aquela festa ia durar dias, como era comum. Por quê? Porque ele trouxe a alegria. Ele fez isso como seu primeiro milagre, em vez de curar um doente, ressuscitar um morto, andar sobre as águas, porque o propósito final dele é esse. E aquela inauguração, aquele discurso, aquele primeiro milagre mostraria o que ele veio fazer. Ele é o Senhor da alegria. Você vê que a história acaba como o primeiro milagre dele, com as bodas do Cordeiro, com alegria sem fim, com casamento. É sobre isso que é o ministério dele. Então João 2, esse banquete de casamento de Caná,
aponta para isso. Então, pare em algum momento e procure palavras na Bíblia, como choro, gemido, suspiro, movido de grande compaixão, e há muita coisa no Novo Testamento que descreve a vida emocional de Jesus assim, como sendo comovido em seu coração, choro, compaixão. Aqui está quem é o grande exaltador, o Senhor da alegria, o grande cantor que esse mundo já viu, o doce cantor, é ele quem dá a festa. O final da história é a festa que ele promoveu com o seu próprio sangue, e é uma festa que nunca mais vai ter fim. No entanto, você lê a vida dele, e ele é um homem de dores, ele conhece a tristeza, e ele é experimentado no sofrimento. É uma mistura dessa grande alegria e dessa grande tristeza desse mundo. Hebreus 12 nos diz por que ele passou pela tristeza, por causa da alegria. Sempre, tudo que Jesus faz é por causa da alegria. Hebreus 12 diz assim: ele suportou a cruz e a afronta, e desprezou a ignomínia por causa da alegria que estava proposta. Tudo é por causa da alegria. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro princípio. O segundo, a vida da fé é uma vida de maior alegria e maior choro. E esse princípio é importante, apesar de ser surpreendente. Uma vida de fé, uma vida do homem regenerado de fato, a vida ela vai ter muito mais alegria do que qualquer homem já experimentou. Mas as tristezas de homem regenerado são mais profundas do que a das outras pessoas também, que não são regeneradas. Essa passagem indica, e a Bíblia ensina, que a vida de fé é uma vida de maior alegria e tristeza mais profunda do que você tinha antes, se você é regenerado. Então, deixa-me colocar assim: quando você se torna cristão, você não se torna uma pessoa incomparavelmente mais feliz somente, mas se torna também uma pessoa que, além de se tornar incomparavelmente mais feliz, você também é mais triste do que você era antes. A vida de fé é uma vida de maior regozijo e maior choro, de maior alegria e de maior lágrima. Por exemplo, olhe direto na passagem, bem aqui na passagem você pode ver uma das razões pelas quais eles choram no versículo 4 a 6, é porque eles conhecem o livramento de Deus. Eles conhecem o gozo de quando Deus desce com seu braço forte e faz algo tremendo. E porque eles conhecem, porque a vida deles, eles olham para trás e dizem: então nossa boca se encheu de sorriso. Então agora que eles estão no cativeiro de novo, eles sentem o cativeiro como outras pessoas não sentiriam. Então, nesse exemplo a gente pode ver: e se eles fossem pessoas cínicas, que achassem que a vida é dura mesmo? E se eles realmente não soubessem que havia um Deus, não um Deus de alegria, mas um Deus de plena alegria, um Deus que você pode dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles pensariam que a vida é difícil, gente, a vida é assim mesmo. É muito comum as pessoas falarem, né? A vida é difícil, muito sofrimento, a dor, é a vida. Você tem que acostumar, já tem que ir se preparando. Agora, você não estaria chorando muito profundamente, você estaria dizendo: a gente engula isso. Essa é a vida. Não adianta você dizer aquele versículo famoso que não é do povo de Deus: não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta, cara, a vida é assim mesmo, o leite que derrama. Mas eles sabem, é a experiência da salvação que torna o choro deles maior na hora que o choro chegou. Se você ler as Escrituras, você vai ver repetidas vezes que a Bíblia diz que quando você se torna cristão, você não se torna só apenas mais feliz, mas também mais triste, e praticamente ao mesmo tempo. E olhe para Paulo, ninguém se alegra como Paulo, mas ninguém vai ver alguém chorando tão profundamente quanto o apóstolo Paulo. Você nunca vai ver essa mistura tão grande. É assim que você sabe a diferença entre sua vida emocional antes e depois da regeneração. Se você é uma pessoa regenerada ou não é. Deixe-me deixar a parte da alegria para trás e olhar para outra parte. A gente devia saber isso é óbvio. Se você é cristão, quando você torna cristão, agora
você sabe muito mais do que sabia antes. E Deus é o seu Deus, e Deus está em sua vida, e Deus te ama, e Deus te aceita, e Deus te aceitou em seu filho, e enfim, você vê isso é óbvio se você é regenerado. Você está dizendo então, espera um minuto então, o que você quer dizer com o evangelho e a verdadeira fé realmente deixando a gente mais triste do que a gente jamais foi em nossas vidas? No Antigo e no Novo Testamento há um tema extremamente interessante. Ele aparece de novo, e deixa-me citar alguns locais. Por exemplo, Ezequiel 11, 19, Deus diz: eu removerei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ele diz em Ezequiel 36 a mesma coisa. Paulo fala a mesma coisa, Moisés fala a mesma coisa. Ele fala sobre o fato de que quando o Espírito Santo entra em nós, ele tira o nosso coração de pedra e dá um coração de carne. Ele escreve a lei de Deus em nossos corações, e não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne dos nossos corações. Ele tira o coração de pedra e transforma no coração de carne. Agora, o que significa? Significa mais aqui do que muitas das vezes nós deixamos penetrar em nós. Significa que a salvação não apenas torna seu coração um coração mais feliz, ele torna o seu coração mais feliz do mundo, mas a salvação vai tornar seu coração mais coração. Um coração de carne, ele é mais coração do que um coração de pedra. Se você vê um coração de carne, um coração de pedra, você vai dizer: isso aqui é coração, isso aqui é um coração. O que é isso aqui? Um coração de pedra. E aquele ali? Aquele ali é coração mesmo. Aquilo ali é mais coração do que aquilo ali. Então, não apenas a regeneração faz que você se sinta mais feliz, ele faz que você sinta tudo mais profundamente. Isso fará você se sentir e capaz de sentir como nunca antes. Isso derrete seu coração, derrete seu coração de gelo, derrete seu coração de pedra, e isso faz você ser sensível. Isso torna o seu coração, como eu disse, mais coração de verdade. E o coração antes de experimentar o amor de Deus, comparado ao coração depois, é a ideia, né, que Isaías, Jeremias, Paulo estão passando. Ele é comparado ao que antes o coração é um solo pedregoso, ele é menos sentimento, ele é mais insensível, ele está cheio de mecanismos de defesa na sua dureza, está cheio de todo tipo de maneiras pelas quais você mantinha fora coisas que fariam você chorar, mas que não faziam você chorar. Mas é insensível. O único coração humano perfeito na história do mundo chorou. E se você tem um novo coração, o seu coração, a regeneração vai fazer o seu coração chorar mais como o único coração perfeito que bateu neste mundo, que é o de Jesus. Por que Jesus estava sempre chorando? Por que ele era um homem de dores? Por que você acha que ele estava sempre chorando? Porque ele era perfeito. Porque ele era mais amoroso do que nós, porque ele era mais sensível de coração ao coração de Deus, ao valor de Deus, à glória de Deus do que nós somos, porque ele tinha aspirações mais altas pelas pessoas do que nós. Nós estamos querendo que as pessoas tenham saúde, tenham uma vida boa, uma família boa. Jesus tinha aspirações muito mais altas. Jesus sabia que tudo era uma questão de céu e inferno, da ira de Deus ou de ser bendito diante de Deus. E quanto mais perfeito você ficar, mais você vai chorar neste mundo. É natural, você vê isso. Você vê Paulo em Atenas, seu coração estava perturbado, porque viu como aquelas pessoas viviam vidas capturadas pela idolatria. O coração dele era mais sensível. Poucas pessoas em Atenas estavam perturbadas assim, como Paulo naquele dia. Então, por exemplo, antes de você ser cristão, você tinha padrões morais. Claro que você tinha. Todo mundo tem padrões morais. E pode ser que há pessoas que tenham padrões morais até muito parecidos ou iguais a você, que é uma pessoa regenerada.
não é? Então, você tinha padrões morais, mas a diferença é muito grande, apesar dos padrões serem muito parecidos. Antes, quando você estragava tudo, quando você quebrava um padrão que você mesmo tinha como padrão moral, quando você violava, quando você mentia, quando você fazia algo assim, quando você ficava bravo, quando você era egoísta, você ficava chateado porque você violou uma regra, você tem um padrão moral, você sabia que isso era errado e você, enfim, mas depois que você nasceu de novo, se você entende o Evangelho, se você entende agora o seu relacionamento com Deus, você não pensa, eu sou apenas um súdito e ele é o rei, eu sou um funcionário e ele é o chefe, mas eu sou o filho dele. Ele me adotou através do meu grande irmão Jesus, e esse irmão teve que pagar um preço infinito para me libertar de todas as coisas das quais agora eu sou liberto. A um custo infinito ele me trouxe para a sua família, a um custo infinito ele me fez seu herdeiro. E agora, quando você mente, você não fica assim chateado porque você feriu um padrão moral e porque você tinha que ser melhor. Você sabe que partiu o coração de quem te comprou por um preço infinito. Você sabe que aquela mentira foi castigada terrivelmente em quem você mais ama. Então você vai chorar pela mentira, não como quem no mundo quebrou um padrão moral e pensou, puxa, não podia ter mentido, tinha que ter sido mais corajoso, tinha que ter tido uma pessoa mais correta, não fui correto, eu tenho que melhorar como ser humano. Não é assim que você chora, sabe? Você não vai ter o seu sentimento de que está errado porque você devia ser uma pessoa melhor, mas seu coração vai derreter, porque você sabe que é um preço infinito. O Deus Pai te colocou como filho, e você não pecou contra uma lei, você pecou contra Ele, não é? Você pecou contra o sacrifício perfeito do seu irmão, que pagou aquela pena infinita que a sua mentira merece. Então, quando você olha para as pessoas ao seu redor, antes de ser cristão, você não tinha ideia do que essas pessoas podiam ser ou deveriam ser. Você, se vê alguém com uma doença horrível, você fica quebrado, todo mundo fica, essa pessoa está sofrendo. Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa tragédia, né? Caiu o filhinho de um repórter famoso do 5º andar, todo mundo ficou chocado, porque enfim, é uma tragédia, é uma tristeza. Mas agora não é assim que você se entristece igual todo mundo por essas coisas. Você sabe que esse repórter, por exemplo, que perdeu o filho, essa tragédia, essa tristeza inimaginável para um pai, que ele foi feito para uma alegria muito maior do que ter um filho, que ele está longe da razão pela qual ele foi criado e que ele vai ficar longe dela para sempre. Sua tristeza, quando olha para ele, é uma tristeza que é muito maior do que de perder um filho. Você chega a pensar, tanto sobre você quanto sobre ele, que quem dera a tristeza humana fosse perder filhos. A tragédia humana é tão maior do que a que o mundo simplesmente pode ver. Então, essa tristeza, quando nós olhamos para as pessoas, você sabe que elas foram feitas para a glória de Deus, que o coração delas foi feito para encontrar satisfação em Deus. Eles nunca vão encontrar, não por alguns anos desta vida, mas para sempre. Então você não tinha ideia de que alegria eles poderiam experimentar. Agora, como você sabe, a alegria que eles estão perdendo, e às vezes perdendo para sempre, isso te entristece demais. Como agora você já experimentou essa alegria, né, que Cristo é, você sabe o que eles poderiam, deveriam, e seria maravilhoso experimentar. E quando você olha para o ser humano hoje, você vê, quando você olha para prédios que são só ruínas, você sabe, o ser humano não devia ser assim. É uma tragédia o que ele é, a sua alma, a escuridão, o coração insensato dele escureceu. Então, como Jesus, você estará chorando por ele de uma maneira que nunca chorou antes de ser regenerado. Como Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Sabe a tristeza. Então,
Ou Jesus chorando na morte de Lázaro. Ele chorou em compaixão de Marta e Maria que perderam seu irmão, mas ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Você vê, o choro é que ele está vendo as coisas tão mais profundas. Ele chorou em solidariedade com a dor, mas Jesus está vendo tantas outras coisas. Ele está dizendo: eu vou ressuscitar Lázaro. Daqui a alguns minutos ele vai estar vivo de novo, mas isso não vai resolver os problemas de Lázaro, nem de ninguém aqui. Para que a morte seja vencida, não basta eu ressuscitar Lázaro, ou ressuscitar cada pessoa. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que ficar debaixo da ira do meu Pai. Eu vou ter que vencer a morte com a minha morte. Então eu li um bom livro chamado Um Breviário do Pecado. Li algumas vezes, mas o subtítulo é: as coisas não são como devia ser. Não há nada que você olhe que não haja uma ponta de tristeza no coração regenerado. Você olha para a criação, Paulo diz o quê? A criação geme, sentindo dores de parto. A paisagem mais bonita, os animais mais bonitos, o mar, tudo está gemendo, tudo, nada é como devia ser, é uma tragédia. Essa é a vida, sabe? É assim que a gente vê agora. Agora outras pessoas vão dizer assim: o mundo é assim mesmo. Há cristãos que usam expressões tipo assim: eu sou imperfeito, eu sou só apenas um ser humano. Estranho um cristão falar isso, porque parece que imperfeição e ser humano são duas coisas que andam juntas, mas nós sabemos que o ser humano não foi criado imperfeito. A tragédia do ser humano é que ele foi criado perfeito para refletir a glória de Deus. Quando a gente diz que o ser humano não é perfeito, isso é uma tragédia. Não é para você se sentir: tudo bem, ninguém é perfeito. Não. É uma tragédia. Essa é a escuridão do ser humano. Ele foi feito perfeito, ele devia ser. É por isso que o subtítulo é: as coisas não são como deviam ser. Agora você sabe como Deus vê. Você sabe que Deus vê como Deus vê um homem. Você sabe que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, porque os homens não dão graças a Deus, não reconhecem Ele como Deus, e agora eles estão afastados, alienados da vida de Deus, a Bíblia diz, separados, a mente deles é inimiga de Deus. Isso tudo é triste. E o segundo princípio é um princípio muito importante, é que a vida da fé não é apenas uma vida de alegria e tristeza, você vê, mas é uma alegria que tem lágrimas mais profundas do que jamais você choraria se você não fosse. Você tem um coração assim, pense, você tem um coração que hoje chora mais profundamente do que antes, como um coração que sabe se alegrar, e mesmo em períodos de dor tem aquela chama piloto de alegria que está lá. Você chora mais. O Salmo 120 diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O propósito em particular é que nós somos ensinados agora em nossos novos corações a chorar como ninguém mais chora nesse mundo. Há quanto tempo você é cristão? Pergunte a você mesmo: você chora mais? Esse é um bom sinal de que você realmente é regenerado. Você superou os teus mecanismos de defesa. Você você superou a dureza do seu coração. De certa forma, eu diria que algumas lágrimas, algum tipo de lágrimas foram se tornando cada vez mais raras. Há lágrimas de autopiedade. Agora suas lágrimas, elas são lágrimas de arrependimento profundo, lágrimas de aspiração pelas pessoas. Tu sabe que elas foram feitas para a glória de Deus. Lágrimas de serviço, são as lágrimas de Jesus, lágrimas pela glória do Pai. Então, mas para nós, em alguns casos, nós vamos começar a chorar pela primeira vez e ponto. Isso é um bom sinal. A questão é: nós estamos chorando assim? Isso é fundamental. Existe mais tristeza? Esse é o segundo princípio. Mas o terceiro princípio final é o mais estranho de todos. Aqui está o fato, de certa forma, pode ser o único lugar no Velho Testamento que aponta mais profundamente para o Novo Testamento esse salmo aqui.
A vida da fé é uma vida de regozijo e choro que são interdependentes, um depende do outro. E isso é incrível. Em outras palavras, a alegria produz lágrimas, só que as lágrimas no cristão produz mais alegria. E isso é estranho. Um puritano escreveu um comentário sobre o livro dos Salmos, que eu uso na minha vida pessoal, sei lá, uns 20 anos. Eu comprei, e são dois pequenos no meu ponto de vista, tem gente que acharia grande, volumes sobre todos os salmos, e o que quer que eu esteja estudando, sempre eu estou lendo esses livros nessas décadas, como parte da minha leitura pessoal da Bíblia, não preparando sermão, mas da minha vida de meditação, de alimentação do meu coração. E eu sempre leio esse livro e faço isso há 20 anos. Então, ele é um estudioso tremendo, quem escreveu, um homem extremamente piedoso. E uma das coisas que sempre me impressionou foi a compreensão no Salmo 126,5, que eu descobria muitos anos atrás, lendo esse livro. Eu descobri esse insight a partir de outro salmo, que lá tem todos os salmos. Então, outro salmo, que é o Salmo 30, onde tem um dos versículos mais famosos da Bíblia, que diz assim: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ele diz que isso está sempre no Velho Testamento. Ele diz que se você é regenerado, o que significa é que a tristeza sempre dá lugar à alegria. É a mesma aquela ideia da chama piloto, que ele diz o seguinte: na vida do cristão, a tristeza nunca tem a última palavra, é o que esse texto quer dizer. É que haverá tristeza, mas a alegria sempre vai vir, a alegria sempre vai chegar, a alegria sempre vai fluir. Você pode ter tristeza, mas se você está em Cristo, no final, a alegria está lá, amanhã sempre está lá. E a tristeza sempre é temporária, a alegria é permanente. Por isso Paulo diz: tristes, mas sempre alegre. O alegre é sempre. E a tristeza dá lugar à alegria. E você vai encontrar isso em muitos lugares no Velho Testamento. Está espalhado. O choro pode demorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai encontrar isso. Mas ele diz que o Novo Testamento nos dá algo muito mais surpreendente, muito maior, muito mais profundo, muito mais chocante. Ele diz que o Novo Testamento vai além do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não diz apenas que um crente, a alegria vai ter sempre a palavra final, que a alegria vai sempre triunfar na vida dele. Não. O Novo Testamento chega ao ponto de dizer que é a coisa mais estranha e radical que a gente poderia ouvir, que a tristeza produz alegria no cristão. No Evangelho, através do Evangelho, através de Jesus Cristo, a tristeza sempre produz alegria. Agora, o lugar clássico em que isso é mencionado, embora existam vários, é 2 Coríntios 4,17, onde Paulo diz: pois nossas pequenas e momentâneas aflições estão alcançando um eterno peso de glória que supera em muito todas elas. Esse é na NVI. A versão autorizada, eu acho que usa uma palavra melhor, apesar de querer dizer a mesma coisa. Não diz apenas que as dores darão lugar, ele diz, elas estão produzindo, elas estão criando uma alegria. As tristezas leves e momentâneas estão produzindo para nós. Isso é incrível. Então ele diz que não há nenhuma filosofia, nenhuma religião, e nem no Antigo Testamento ninguém saberia isso até que você veja Jesus completamente. Porque quando você olha para Jesus Cristo, ele era um homem de dores, é o homem que mais sofreu no mundo. Ele estava com dor, ele foi rejeitado, e por fim ele foi torturado, ele foi morto, e ele é o único homem que mereceu toda a bondade, toda a bênção, e ele foi tratado pelo Pai, foi do agrado do Pai moê-lo e derramar sua ira sobre ele. Ninguém sofreu como Cristo, chorou como Cristo, mas suas tristezas é que geraram todas as alegrias que você vai ter por toda a eternidade. A tristeza de Jesus produziu todas as alegrias dos eleitos para todo sempre. Para todo sempre você vai saber, essa minha grande alegria fluiu da dor dele, fluiu da tristeza dele. A tristeza dele
produziu a alegria da eternidade do céu, e produziu a alegria que nós estamos sentindo hoje aqui em Jardim da Luz, 2000 anos depois. Cada alegria verdadeira em nossos corações são fruto da tristeza de Jesus. Então suas tristezas foram o caminho redentor que abriu a porta para a alegria da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é uma alegria indizível e cheia de glória, mas essa alegria veio da dor dele, veio da tristeza dele. Suas aflições não foram leves e momentâneas como a nossa, foram o inferno de todos os eleitos. E como eu já disse, ninguém no inferno vai experimentar o que Jesus experimentou, porque como o ser humano é finito, ele nunca vai experimentar o inferno inteiro, por isso ele fica lá para sempre. Mas como Jesus esgotou o inferno, ele teve que sentir o inferno eterno de todos os eleitos. Então, se isso é verdade, como a Bíblia diz, há uma maneira pela qual esse padrão é verdade para nós, é o que Paulo está dizendo. Isso é verdade naquele que criou todas as alegrias, e todas as coisas vieram da tristeza dele. Se você conhece e entende, e conhece ele verdadeiramente, se você agora vê a sua tristeza dessa maneira bíblica, sua tristeza não apenas cede lugar à alegria, ela produz alegria indizível e cheia de glória em você. A tristeza produz alegria. Então ele diz que o único lugar no Antigo Testamento que ele sabe que pode ser trazido para essa coisa mais profunda que só o Evangelho trouxe, é esse salmo. Porque o salmo não diz igual o Salmo 30, que é famoso, mas não apenas se preocupe, o choro pode demorar à noite, mas a alegria chega pela manhã. Ou seja, isso é verdade, ou seja, a alegria vai ter sempre uma palavra final na vida de um verdadeiro homem regenerado. Mas aqui está dizendo algo mais profundo no Salmo 126. Os que semeiam com lágrimas, colhem com cânticos de alegria. Ou seja, a própria lágrima produz alegria. No Filho de Deus, a tristeza produz uma alegria maior. As lágrimas estão regando alguma coisa. Por isso que ele está falando, é o que semeia com lágrimas, está regando aquilo que é regado pelas nossas lágrimas. As lágrimas estão produzindo algo. As lágrimas não estão apenas dando lugar à alegria em algum momento, elas estão produzindo alegria. É o que Paulo diz lá. E o que é tão incrível é abordar como isso funciona. Nos últimos minutos que nós queremos fazer, quase não há como abordar todas as maneiras que isso funciona, não é? Mesmo que nós pregássemos vários e vários sermões, você vai ter que aplicar isso de novo, mas por duas vezes ele diz: os que semeiam em lágrimas, colhem com cânticos de alegria, ou quem sai chorando, carregando sementes para semear, retornará com cânticos de alegria. Não há dúvida que, embora o salmista admita que há variações da maneira como Deus trabalha essa alegria em nós, ela é inexorável. Ele diz: restaure nossa sorte, Senhor, como as correntes do Neguev. Como eu disse, o Neguev, ou então as correntes do deserto do sul aí. O Neguev é um deserto terrível, um dos mais terríveis do mundo. Mas quando você anda lá, é estranho, porque você percebe que há vários leitos de rio. Então é um lugar horrível que você pensa, que tragédia, né? Porque você vê as marcas de rios. Esse lugar já teve rios passando, mas é totalmente estéril, é totalmente mortal, e você vê aqueles leitos de rio. Mas não é verdade que aqueles leitos são muito antigos. É que acontece lá constantemente. O que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, eu fui passar uns dias, eu sempre ia fazer trilhas e tal, e acampar, né? E eu estava com um guia, que era um senhor lá da região, né? Que lá era perigoso andar sem guia e tal. Nós estávamos andando assim no meio da floresta, de tarde já, e a gente começou a ouvir trovões, e ele falou para a gente assim: vamos subir para ali e vamos esperar um pouco. E aí, tudo bem, nós subimos para um lugar mais alto e ficamos lá batendo papo, e durante uns 15 minutos ficou trovejando, mas não choveu onde a gente estava. Mas ele disse assim para a gente assim: vocês vão ver o que vai acontecer. Uns 20 minutos depois,
parecia que o morro estava descendo, a montanha estava descendo abaixo. Vinha árvores, vinha galhos, vinha coisas, porque de repente um rio que era, sei lá, devia ter meio metro próximo de onde estava andando, se transformou numa corrente de água poderosa, carregando tronco, com vários metros de profundidade. E depois nós fomos caminhando por uma outra parte, assim, até chegar onde estava o nosso acampamento, e durante a noite inteira aquele rio não baixou, ficou alto, ainda que onde a gente estava, só mais tarde choveu muito pouco, não choveu muito. O Negev, acontece isso, é um deserto seco, horrível, mas próximo a montanhas altas, e volta e meia lá chove forte. Então desce essas torrentes, por isso que ele é cheio daqueles leitos de rio, e de repente o Negev se enche de água, mas é só enquanto a chuva, demora pouco tempo, mas às vezes se isso acontecer, rapidamente, nos próximos dias, o Negev floresce, fica lindo, fica cheio de flores. Dura pouco tempo, mas como a água encheu ali, rapidamente floresce o Negev fica lindo, nem parece aquele lugar horrível, estéril. E é isso que ele diz, que ele está pedindo a Deus que Deus restaure eles como as correntes do Negev, assim, de repente, rápido. Mas ele sabe que nem sempre é assim que Deus faz, como ele menciona no início do Salmo. Ele sabe que muitas das vezes Deus vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente, e quase sempre é o padrão. E o que está dizendo é o seguinte: se você semear com lágrimas, se tu nos guardar, Deus, em tempos de escuridão e tristeza, nós sabemos que essa alegria, essa tristeza vai produzir em nós uma alegria imensa. Pode ser do tipo rápido, aquelas inundações do Negev, mas na maioria das vezes é do tipo lento. Pode ser um curso de água repentino no deserto, Deus de repente romper numa chuva que muda tudo de repente, mas na maioria das vezes será algo como regar um lugar não com uma torrente, uma tempestade, mas com as suas próprias lágrimas. E você vai voltar rindo e feliz da mesma forma, porque isso vai produzir alegria. Eu quero dizer, as coisas para muitas pessoas, às vezes em momentos de aflição elas oram, de repente as coisas se resolvem, e às vezes na tua vida você está passando por momentos de aflições e fica anos, as coisas vão devagar e você pensa, por quê? Por que aquela pessoa orou, tudo aconteceu? Veja bem, a Bíblia é realista, você se alegrará, haverá flores e frutos se você é filho de Deus. Pode ser rápido, pode ser lento. A chama piloto da alegria nunca acaba, ela está sempre lá, mas você nunca deve, e é isso que o livro de Rutherford falava sobre, nunca deve desperdiçar suas lágrimas. Se suas lágrimas semearem amargura, você não está semeando como um filho de Deus, isso é contínuo, as tristezas geram só mais tristezas, elas não estão produzindo em você o oposto disso. Então você deve pensar muito a respeito do que o seu coração é. Se você semear em lágrimas, você vai colher, isso vai acontecer. A alegria será a nota final da vida, será a palavra final em você. Agora, como é possível isso acontecer? Há muitas maneiras, e nós podíamos gastar muito tempo. A alegria que o Evangelho produz a própria alegria que o Evangelho produz, do Evangelho é profunda, ela produz tristeza. Mas a tristeza que o Evangelho produz é uma alegria, traz uma alegria ainda mais profunda do que esse choro. Então, de tudo, como a alegria do Evangelho produz tristeza, como eu disse, agora na hora de aplicar isso, nós podíamos ter aplicações sem fim. Então deixe-me mostrar o que eu quero dizer brevemente, porque o tempo acabou. Antes de tudo, a alegria do Evangelho significa que você se arrependerá com mais frequência. Você sabe que a primeira tese de Lutero das 95 é: a vida do cristão é contínuo arrependimento. Por causa disso, haverá lágrimas de arrependimento na sua vida, muitas lágrimas de arrependimento, profundas lágrimas.
dor verdadeira. Por quê? Antes de ser cristão, basicamente a razão pela qual eu acho que os meus amigos me amam, minha família me ama, a razão pela qual Deus me ama é o fato de, no fundo, eu ser uma boa pessoa. Então, há um limite para me admitir que eu não sou bom. Porque tudo que eu acredito em como as pessoas me veem, gostam de mim e até Deus, depende de eu acreditar nisso. Então, você tem um limite psicológico para admitir suas próprias falhas. Isso faz com que aconteça o quê? Você rapidamente esconde e nega as coisas feias que você vê em você. Inconscientemente, às vezes até, você esconde, simplesmente você não pode admitir que você é tão egoísta. Porque o teu amor, o amor que as pessoas sentem por você e a tua própria autoestima depende que você se ache uma pessoa boa. Então você não pode se admitir em determinado momento, você não pode ter um profundo arrependimento, porque você não pode admitir o quão covarde você foi. Você não pode admitir o quão irado você ficou e quanto você estava totalmente errado. Você não pode admitir, seria o quê? Seria uma morte psicológica admitir que você é tão ruim. Porque você simplesmente não tem estrutura para isso, você não tem capacidade para isso, você não poderia admitir isso e não se sentir esmagado, não se sentir destruído. Se você fosse o pior dos homens, você se mataria, ou então você ficaria deprimido, ou então você não teria nenhuma autoestima. Mas se você é um cristão de verdade, se você é regenerado, se você entende o Evangelho não é que Jesus veio nos mostrar como viver para Deus e como morrer para Deus. Ele veio, ele faz isso, ele nos mostra como viver para a glória de Deus e como morrer assim. Mas ele veio para viver a vida que nós devíamos ter vivido. E ele veio morrer a morte que nós devíamos ter morrido. É muito diferente. Ele veio como nosso substituto, como nosso mediador, como nosso cabeça, como nosso salvador, de modo que quando nós cremos nele, tudo que ele viveu e como ele morreu é transferido para nós. Depois de se tornar cristão verdadeiramente regenerado, nenhuma descoberta de falha em você agora mina o seu senso do que as pessoas chamam de autoestima. Você não tinha ela baseado no seu valor, na sua grandeza. Você tem tanta certeza do amor de Deus em Cristo. Paulo diz, ele morreu por nós quando nós éramos ímpios. E então você agora pode admitir qualquer coisa. Como resultado, você tem uma alegria no Evangelho, porque o Evangelho permite que você se arrependa de verdade. O Evangelho faz o teu coração admitir, isso aqui é inveja. Antes, se você admitisse, sou invejoso, isso aqui é inveja, você se sentir um lixo. Então, você tinha um limite psicológico para ver até onde a inveja foi na sua vida. Agora você não tem mais, você sabe que você não é aceito por Deus porque você é uma boa pessoa. Então você agora é alguém que confessa de verdade. Então você pode derramar lágrimas pela inveja que você vê no seu coração. Você pode se arrepender de verdade. Se você entende o Evangelho, você vai se arrepender muito, muito, muito profundamente. Haverá lágrimas. Antes o arrependimento era arrependimento de má. Você nem gostava de falar muito sobre isso ou pensar muito sobre isso, porque era como te sufocar. Quando você olhasse para a tua maldade, para o seu egoísmo, para a sua inveja, para a sua raiva, e se você visse que isso só tinha coisa má nisso, isso te sufocava, você não ia respirar, isso ia te matar. Mas agora o arrependimento é o contrário, é a liberdade, é a respiração para você. Você pode chegar como Asaf e dizer, Senhor, eu invejei os ímpios, e você pode chorar por causa disso. Deus, que coisa horrível é aquilo que eu enxerguei no meu coração, quão diferente ele é de ti, e você pode se arrepender. Quando você briga, quando você discute, quando você não está em paz com as outras pessoas, quando você arruma problema com as outras pessoas, a primeira coisa que você vai dizer é, o que há de errado comigo? Onde está o meu egocentrismo? Por que eu reagi assim? Cadê o meu egoísmo? Onde estão as minhas falhas aqui? E você começa a chorar de arrependimento. Antes, porque você dependia de ter uma boa visão de você mesmo, você ia se defender, você ia racionalizar, você ia botar a culpa em todo mundo, você não ia ter lágrimas profundas, porque você não ia se ver como um grande pecador.
É por isso que Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Tu viu como aquela mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas? Então, ela não estava racionalizando mais nada. Ela tinha uma profunda tristeza e por causa disso ela tinha uma grande alegria no perdão de Jesus, no que ele era. Então você vê, a alegria produz a alegria de você conhecer quem Jesus é e como ele morreu e pagou e foi esmagado por causa de você. Isso produz uma grande tristeza ao ver o pecado em você. E ao ver essa grande tristeza e o valor do sacrifício de Cristo, essa grande tristeza produz uma grande alegria. Você vê? A alegria produz mais tristeza, que produz mais alegria. Então pense sobre isso, é a tristeza do arrependimento que produz a alegria que você nunca teve antes. Se você vem a Jardim da Luz, uma coisa que você sempre vai ouvir é que no nosso coração, o cristianismo nos liberta de ídolos. O evangelho diz que antes de você ser regenerado, você descansava em tudo. Você tinha tudo como seu salvador. Você olhou para os seus relacionamentos, olhou para as suas conquistas, para o seu romance, você olhou para a sua independência financeira, você olhou para o seu salário, você olhou para o seu status, olhou para o poder, olhou para o controle, para a capacidade, para a sua inteligência, para te consolar, para fazer você se sentir bem, para você se sentir na frente das outras pessoas. Você olhou para alguma coisa para te salvar. Mas quando você vai a Cristo, sua salvação, você está livre desses outros salvadores. E a aprovação dele liberta você de precisar da aprovação do mundo. A aprovação dele impede você de achar que você é um vencedor porque você tem mais dinheiro, ou de que você é especial por causa disso. Então nós podemos andar por Jardim da Luz dizendo: eu entendo essas coisas, eu entendo porque eu era motivado, mas agora eu tenho liberdade em Cristo, Ele é meu Salvador. Essas coisas agora não me motivam mais e nem me botam na caverna da escuridão. Mas eu vou dizer para você, isso é teórico até você chorar. Isso é verdade na sua mente, só na mente, até você chorar. Quando você estiver chorando, e somente quando você estiver chorando porque algo deu errado em sua vida, você vai experimentar a realidade disso. Você vai perguntar: por que eu estou chorando? Você vai dizer: uma das razões pelas quais eu estou chorando é que eu valorizo Cristo tão pouco. Uma das razões pelas quais eu não tenho consolo aqui nessa situação é porque Jesus é tão pouco o meu consolo. A honra de Jesus é tão pouco importante para mim que eu estou mostrando para todo mundo que Ele não é a alegria, a satisfação. E quando você começa a se arrepender por amar Jesus tão pouco, você derrama lágrimas profundas. E o que acontece é que o amor dele aparece em você, porque você se arrepende disso. Quando você olha: por que eu estou chorando? Por que isso aqui está sendo tão doloroso para mim? Por quê? Porque ele é tão pequeno na minha vida. Então isso faz você chorar profundamente, e então você sente uma alegria mais profunda. Você vê, a lágrima, a tristeza vai te levando a uma alegria mais profunda, e você será independente do que cada vez menos das situações. A única maneira que acontece é através de lágrimas de arrependimento, de lágrimas quando você sofre, e faz você olhar para quem Jesus é na sua vida, se arrepender quando você vê que Ele não é tudo o que devia ser, e uma nova alegria. Então é a tristeza que produz alegria, e isso é algo que continua. Então você vai saber que você vai se intrometer em situações que de outra forma você não se intrometeria. Paulo sempre diz assim: eu te admoesto com lágrimas, eu te aviso com lágrimas, eu falo isso com lágrimas. Por quê? Não era só porque aquelas pessoas estavam fazendo algo contra Deus, mas era porque Paulo amava aquelas pessoas, e Paulo sabia: essas pessoas vão me odiar porque eu vou dizer isso para elas. Ele está dizendo: eu falo com lágrimas para vocês da igreja de Gálatas, que vocês não estão mais... o que vocês estão fazendo no culto aí não é o evangelho. Eu falo com lágrimas, eu sei que vocês vão me odiar, eu sei que vocês vão me tratar como inimigo apesar disso. Agora, por que Paulo então diz com lágrimas, chorando? Por causa disso. É difícil você ir para pessoas que te amam, saber que vai falar coisa para elas que elas vão te odiar. É extremamente difícil vê-las rosnar para você, é difícil vê-las insatisfeitas, te odiarem. Então é claro que ele está chorando, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não é mais escravo do que elas pensam.
Essa tristeza dá lugar a uma alegria imensa de ver uma vida restaurada, de ver o Evangelho de novo na vida daquelas pessoas. O Evangelho empurra que ele vá nessa direção. Você não vê os que semeiam com lágrimas, colhem com cânticos de alegria. Na vida do cristão, do homem regenerado, todas as suas lágrimas geram uma alegria mais profunda. Quando ele está chorando porque perdeu algo, ele logo pergunta: por que tanto desconsolo? Ah, de Cristo, tu não é o consolo todo que tu devia ser na minha vida. Isso gera mais lágrimas, gera um profundo arrependimento. Jesus passa a ser mais valioso e aquilo traz mais alegria. E quando o Senhor trouxe então de volta os que estavam cativos em Sião, estávamos como quem sonha. Esse salmo é incrível. Então esse terceiro princípio final mostra realmente o mapa emocional da vida do coração regenerado. Não apenas o Evangelho nos traz mais regozijo e mais choro, como nós vimos no primeiro princípio. E o segundo princípio faz nós chorarmos e entristecermos mais do que o mundo, e agora a tristeza produz uma alegria mais profunda. Então é a alegria do Evangelho que produz lágrimas do Evangelho, e as lágrimas do Evangelho produzem uma alegria mais profunda. Quando você olha para o Calvário e vê o que Jesus experimentou, as lágrimas, ele diz: por que me abandonaste, Pai? Nós sabemos por quê. Agora, quando nós estamos na escuridão, nós sabemos que não somos abandonados por Deus, porque Deus abandonou o seu Filho, e nós sabemos que as lágrimas infinitas dele produzem em nós uma alegria que mesmo na maior escuridão tem a chama piloto sem fim, e mais do que isso, por causa dele agora a nossa tristeza produz mais alegria, produz um peso eterno de glória. E você diz: eu não tenho ideia porque eu estou passando por isso, mas se aquele que dirige o universo experimentou a maior tristeza e as maiores lágrimas para me dar a sua alegria, então o nosso choro, quando nós olhamos para a cruz, sabendo o que ele fez, nós semeamos nossas lágrimas, nós semeamos ela diante de Deus, e elas produzem sempre mais arrependimento, mais alegria, mais consolo, mais paz. Elas são sementes, em certo sentido. Você vai ver que Paulo pode ser um dos homens que mais sofreram na Bíblia, mas é um dos mais felizes. Se eu chorar fielmente, se eu chorar olhando para Cristo, se eu chorar olhando para a cruz, eu não só vou conseguir passar por essas lágrimas, isso vai produzir profunda alegria. Durante as lágrimas eu vou ter a chama piloto da alegria, sempre alegre, mas isso vai produzir uma alegria mais profunda, eu vou ser mais parecido com Cristo. E você percebe que nesse sermão, como eu disse, a ideia do sermão não é nos levar a píncaros de glória, é levarmos a ser mais pacíficos, reflexivos e conhecermos nossos corações, se são regenerados. E nós temos que dizer: ensina-me a chorar como você chorou, para que eu possa me alegrar como você é a própria alegria. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós possamos meditar na Tua Palavra junto agora em como crescer em piedade. Tu nos deste tudo que era necessário para a piedade, que nós possamos ter consciência que vivemos diante de Ti, com nossas lágrimas e em nossa alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Come to me, you